Coisas que uma pessoa faz quando não consegue dormir. Conta carneirinhos. Toma um chá de quebra-pedra. Ou vai ler sobre Robert Plant. E aí depois vem contar aqui pra vocês o que aprendeu. Keep it cooling, baby. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse microcosmo de rock, metal e livros. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e nômade cósmica. E se você chegou aqui por meio desse vídeo, saiba que a playlist Houses of the Zeppelin traz curiosidades sobre os membros da banda, disco a disco, faixa a faixa. Depois você passa lá, confere os outros vídeos e outras coisinhas legais que tem no canal. E agora vamos pro vídeo de hoje, que história pra contar é o que não falta. Robert Anthony Plant nasceu em West Bromwich em 20 de agosto de 1948. O pai dele, Robert C. Plant, era engenheiro das Forças Aéreas Reais e a mãe, Anne Cilia, pertencia ao povo Romani, aquilo que conhecemos mais ou menos assim entre a linguagem popular como cigano. Por isso, um dos seus interesses sempre foi ali de leitura a história do povo cigano na Inglaterra, e isso ao lado do seu outro interesse que floresceria muito cedo, a música. Ele era apaixonado pelo Elvis, desde os 10 anos de idade o imitava, e mais tarde ainda viria a entrar em contato com aquilo que inspirou também o Elvis, o blues. Depois de 2 semanas, ele deixaria o curso de contador para integrar a cena de blues das Midlands, admirado que estava por Robert Johnson e Willie Dixon. Aos 16 anos, saiu de casa e integrou bandas diversas, ampliando seu conhecimento musical. Outras influências de Robert incluem Booker White, Skip James, Jerry Miller e Sleepy John Estes. Mas não vá pensando que a vida era só blues all night, party every day, porque enquanto não acendia no meio musical, ele teve vários empregos convencionais, por exemplo, em 1967 numa construtora em Birmingham, asfaltando as ruas por aí. Voltando para a música, ele conheceu o Bonzo antes de conhecer o Jimmy e o John Paul Jones, onde, na banda que eu menciono no próprio vídeo do Bonzo, vocês vejam na sequência, repito, está muito bacana, e se gostarem, inscrevam-se no canal porque é de graça e me ajuda de montão. A tendência era misturar blues e psicodelia. Em 1968, Jimmy Page procurava por um vocalista. Terry Reid, sua primeira escolha, rejeitou a oferta e lhe contou sobre Robert Plant, que cantava em uma banda chamada Hobbs Twiddle. Robert cantou Somebody to Love do Jefferson Airplane e Jimmy encontrou o que procurava. Nessa ocasião, o Robert estava se apresentando numa universidade quando Peter Grant e o Jimmy Page vão lá depois e perguntam se ele tem interesse em se juntar aos Yardbirds, New Yardbirds, e ele diz que sim, afinal já sabia do renome da banda, isso poderia enfim lhe dar projeção, mas o próprio Jimmy vai ficar com um pé atrás. Não porque ele viu algo de errado tecnicamente nem nada, mas do tipo, se alguém com esse alcance vocal, com essa performance, tá aí pipocando de banda em banda há tanto tempo, então ele deve ter um espírito de porco, deve ser alguém meio difícil de lidar. Mas aí foram se conhecendo aos pouquinhos, se deram muito bem e o resto a gente já sabe. A dupla começou a retrabalhar clássicos do blues e o primeiro álbum do Passarinho, que virou dirigível, emplacou nas paradas e é considerado um dos pilares do heavy metal, embora o Robert não considere essa afirmação algo justo, pois segundo ele, quase 1/3 das músicas da banda são acústicas. Ele começa a contribuir com as letras no segundo álbum, sendo que nunca havia escrito antes, e elas transitam dos temas mais safadinhos e cheios de duplos sentidos a poesias de grande profundidade filosófica e espiritual. Temos referências a Tolkien em várias delas. Aliás, vejam o meu vídeo sobre rock, metal e Tolkien. E também episódios mitológicos. Podemos pensar em história e mitologia nórdica, por exemplo, na Immigrant Song. Já em No Quarter, não temos alusão direta ao Thor, e sim a um ponto geográfico canadense, o Monte Thor, que tem a queda vertical mais alta da Terra. Esse sim, em homenagem à divindade do seu nome em inglês, já que o nome indígena significa algo bem diferente. A mitologia do país de Gales representa um dos maiores interesses líricos de Robert Plant. Ele cresceu próximo à fronteira, frequentemente viajava para a região de Snowdonia e comprou em 73 uma fazenda de ovelhas e começou a ter aulas do idioma galês, assim como a pesquisar os mitos locais, como o livro de Taliesin, que quem gosta de rock clássico já deve ter ouvido falar, e o livro negro de Carmarthen.
Eu já falei um pouco sobre a Carmen Plant, filha dele, no vídeo do Houses of the Holy, não se esqueçam de conferir lá. Ele também teve um filho, eu falei sobre ele no vídeo do In Through the Outdoor, o Karak Pendragon, que tem toda aquela história triste, várias músicas dedicadas a ele, inclusive em carreira solo. E Karak é em homenagem a um guerreiro ali do povo galês, e Pendragon também uma homenagem, mas aí aos títulos dos reis. Aliás, isso é muito legal de eu falar. Vamos falar de Killing the Dragon. Enfim, anos depois daquele acontecimento triste com o cara, ele teve ainda um outro filho com a Maureen Wilson, que é o Logan. Daí se divorcia dela e tem com a Shirley Wilson o Jesse. Ai, que coincidência os dois terem o mesmo sobrenome, né? A próxima vez que você ouvir Black Country Woman, presta atenção na letra. Muitas músicas do Led Zeppelin foram escritas no país de Gales, como That's the Way, Misty Mountain Hop, Os Primórdios de Stairway to Heaven e outras duas que levam o nome de certa cabana do século XVIII, propriedade de um amigo do pai do Robert. Mas vamos dar um salto geográfico. O ecletismo do Jimmy Page estimulou Robert a explorar outros ritmos, com destaque para certa descoberta feita no Marrocos, a cantora egípcia Kulthum, também conhecida como Estrela do Oriente, a voz do Egito. Essas influências foram melhor exploradas no álbum No Quarter, onde os dois se reuniram em 1994, e nos álbuns solo do Robert, com ênfase no Dreamland de 2002. O Robert desenvolveu aquele estereótipo de deus do rock, sex symbol e etc. equiparável, por exemplo, a Jim Morrison, Roger Daltrey, Mick Jagger, Freddie Mercury, mas lá na década de 90 ele falaria muito bem-humorado e espirituoso, algo do tipo, não dá pra me levar muito a sério nessa época não. Tudo que eu fiz foi juntar o movimento do Elvis aqui, um outro do Sonny Boy Williamson II aqui, o outro do Howlin' Wolf colar, e é isso aí, eu sou uma mistura das minhas influências. Com a dissolução do Led Zeppelin, ele entra em carreira solo. Por algum tempo, recusa-se a cantar músicas da sua antiga banda, porque não queria ficar marcado como antigo vocalista do Led Zeppelin. E por um breve momento ainda, quase pensa em largar da música para ser professor. Quem o encoraja a seguir cantando é o Phil Collins, que tocaria com ele na carreira solo inaugurada pelo álbum Pictures at Eleven, de 1982. Ele também reviveu a Band of Joy, voltou a tocar com Jimmy Page no The Honey Drippers, em 2007 começou a cantar com a Alison Krauss, cantora de bluegrass, e formou uma nova banda, The Sensational Space Shifters. Em 2010, a BBC Two exibiu o documentário Robert Plant by Myself, bem autoexplicativo. Em 2011, ele fez um dueto com Alfie Boe, cover belíssima de Song to the Siren do Tim Buckley, que o Willy Vallo também coverizou e que ele já havia gravado no Dreamland também. E é dito que o Robert recusou uma oferta de 200 milhões de mangos para voltar a excursionar com Led Zeppelin depois do show de 2007 que eu menciono em outros vídeos, embora o Jimmy e o John tenham expressado vontade de se reunir. Vale lembrar que Robert e Jimmy chegaram a lançar em 98 o Walking into Clarksdale. Robert participou de tributos a Skip Spencer, Sandy Denny, Fats Domino e fez um dueto com a Julie Murphy num álbum do Afro Cell Sound System, e em 2002 formou uma nova banda, a Strange Sensation. Em 2019, seu álbum solo Fate of Nations foi remasterizado e a receita obtida destinada à causa ambiental. Vale lembrar que ele cantou no Lampedusa Concerts for Refugees e participou de uma compilação lançada em 4 de março de 2016 que visava arrecadar fundos para pessoas em situação de imigração. O número de vocalistas que o tem como sua principal inspiração é imenso, e pode-se ter por certo que toda a lista de melhores vocalistas de todos os tempos o terá nas posições mais altas, por vezes como o melhor vocalista de todo o rock. Inclusive, a Enciclopédia Britânica tem lá no verbete referente a ele que Robert moldou o jeito de cantar do metal e do hard rock. Digam aí se vocês concordam com isso, se acham um exagero. Fato é que esse ano, em que estou gravando esse vídeo, 2022, ele participou de um programa da BBC Radio, o Desert Island Discs, nome sugestivo, do tipo, as pessoas que são convidadas perguntam a elas o que você levaria para a ilha deserta e tal, e as respostas dele, caso naufragasse, né? Um álbum do Howlin' Wolf e o outro do Crosby, Stills, Nash and Young. Escolha de livro: The Earliest English Poems, traduzidos por Michael Alexander, e como item de luxo,
uma cesta contendo fotos de pombos. Vocês já viram foto dele com o pombinho lá no show? Bonitinha pra caramba. E ele afirmou que a sua música preferida é Serenade, na voz de Mario Lanza, que eu já mencionei no vídeo sobre rock, metal e música clássica. Vale a pena você conferir, que também ficou muito da hora. E se quiser deixar alguma sugestão, a área de comentários é de vocês. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Um forte abraço, ótimas músicas e leituras. E David Zenia.